meu nome é Júnior e o livro de hoje é simplesmente incrível. Já se inscreveu aqui no canal? Tá esperando o quê? Se inscreve aí embaixo, custa nada. Aproveita e comenta aí também. E curte o nosso Instagram que tá tendo sorteio lá. Sorteio até o dia 20 de agosto de 2 livros, O Príncipe Cruel e O Rei Perverso. Vai lá participar, acha o post oficial da promoção, vê as regrinhas lá, cumpre todas, que é basicamente se inscrever no canal, curtir o Instagram e marcar 2 amigos nos comentários e você já tá participando e é só esperar o sorteio. E é no dia 20 de agosto, então dá tempo de todo mundo participar, não tem desculpa. O Instagram tá aqui embaixo. Eu juro que eu tô querendo muito ler um livro ruim pra poder falar mal dele aqui, porque a minha ideia nunca foi ter vídeos chapa branca, sabe, que apoia o livro apesar de tudo, bababá. Só que tá muito difícil. Eu tô numa época muito boa. Eu tô pegando o livro pra ler e eu não espero nada do livro. E o livro vem e traz muita coisa boa. Então assim, vocês ainda vão me falar mal de um livro. O livro de hoje é Flores para Algernon, de Daniel Case. Esse nome aí que você está vendo aí embaixo, ó, Daniel Case. Esse livro foi publicado originalmente em 1959 e ganhou uma adaptação cinematográfica em 1968, que deu o Oscar de melhor ator para o ator principal, que fez o personagem principal. Só que eu tentei ver esse filme. É horrível. Não é ruim, é horrível. Ele destrói a história, destrói o personagem. A direção é muito louca no ácido, eu não entendi o que aconteceu ali. Tem outras adaptações desse livro já, eu não assisti nenhuma delas, porque eu foquei nessa, que é a mais recomendada, e já não gostei. Então as outras eu falei assim, nem vou correr o risco. Mas se você quiser assistir alguma adaptação de Flores para Algernon, não assista de 68, não assista a mais famosa. Procura alguma alternativa que deve ter coisa boa por aí. Nesse livro a gente vai acompanhar a história do Charlie, um deficiente mental na casa dos 30 anos, que é escolhido para participar de um estudo pioneiro de aumento de QI. Então é uma cirurgia de aumento de QI. A cirurgia nunca foi feita em humanos e o Charlie vai ser o primeiro. O livro é em formato epistolar, isso significa que o Charlie próprio está escrevendo o livro em forma de... não é bem cartas, mas é o relatório de progresso que ele precisa fazer para o experimento. Então no início do livro, quando a gente acompanha a história pela escrita do Charlie, ele ainda é semi-analfabeto, ele foi alfabetizado só depois de adulto, numa escola para adultos. Então assim, você tem esse relatório cheio de erros de gramática, de concordância, de lógica, sem pontuação nenhuma. É muito incômodo de ler no início, é desconfortável e é até irritante, mas isso faz parte da experiência do livro. Eu acho que assim o autor conseguiu emular na gente o sentimento do personagem, do deslocamento que ele sente na sociedade. O Charlie começa como esse personagem extremamente inocente, infantilizado, então ele não entende bem o que o mundo em volta dele está fazendo. Só que você, leitor, entende. E é muito, muito ruim. É muito cruel. Você vê o jeito que o mundo reage ao Charlie. Ele trabalha numa padaria e ele considera o pessoal de lá amigo dele. E ele vai contando assim as coisas que aconteceram. Você percebe que aquelas pessoas estavam abusando dele, aproveitando dele, tirando proveito da deficiência dele pra se divertir, e você fica automaticamente muito incomodado com aquilo. Só que o personagem principal não sabe, ele não percebe, ele não consegue entender que aquilo ali não é o normal, que aquilo ali não é uma relação normal de amigo, sabe? Que aquele pessoal não é amigo dele. Então isso te deixa desconfortável a todo momento. E ele só vai perceber o que está acontecendo depois que ele faz a cirurgia começa a dar efeito, ele começa a ter um aumento do QI. Eles ainda falam que o QI não é necessariamente a inteligência, é como se o QI fosse um pote. Você tem um pote de determinado tamanho que você pode encher de inteligência, encher de alguma coisa, que você vai colocar ali informações que você conhece. O QI, ele aumenta o pote, mas você ainda tem que colocar alguma coisa ali dentro. Então nós vamos acompanhar essa caminhada do Charlie, pro aumento do pote dele e como ele vai preencher, com o que ele vai preencher. E esse livro, na minha opinião, traz 2 questões muito importantes. Na verdade, ele traz muito mais questões importantes, mas como eu não quero fazer esse vídeo ser gigante, eu vou falar só de 2 que eu achei muito relevantes. O primeiro tópico que eu acho muito relevante de se tratar é o que é inteligência, sabe? Como eu disse, o Charlie, ele tá começando a aprender as coisas, ele tá começando a ter capacidade de aprender as coisas, e você consegue perceber que aquilo ali é só um amontoado de oportunidades que você tem, sabe? Do que você vai colocar na sua mente, com o que você vai nutrir a sua mente, oportunidades que algumas pessoas têm e outras não têm. Nesse aspecto, o livro me lembrou muito um livro nacional que eu gosto muito, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro, assim, ele é
curtinho, é clássico nacional, tem grandes chances de você ter sido obrigado a lê-lo na escola e você só leu o resumo na internet, ai ai ai, mas ele também vai tratar fundamentalmente da inteligência, do conhecimento, não é nem a questão de inteligência, porque no Vidas Secas, o personagem principal, ele não teve acesso ao estudo, então ele pensa as coisas, sabe que o que está acontecendo com ele é errado, mas ele não consegue botar ali uma sequência lógica para falar aquilo, para mudar aquilo, e essa discussão do Vidas Secas eu também vi muito nesse livro, que assim, o Charlie, desde o início, ele sabe que alguma coisa está errada, mas ele não sabe o que está errado, ele só vai descobrir como mudar aquilo, o que acontece depois da cirurgia e depois que ele consegue aprender mais coisas. E não importa o quão inteligente você é, você percebe isso no livro também, você nunca vai ser melhor ou pior que ninguém, porque você nunca vai saber tudo sobre tudo, sabe? O Charlie, então, ele fica com a inteligência acima da média e tem um momento onde ele está conversando com um dos cientistas e o cientista fala uma coisa sobre o campo que ele está estudando, o campo genético que ele está estudando, e o Charlie fala assim, não, mas você está ignorando a pesquisa em hindu que saiu semana passada e que desmente tudo isso que você está falando. Só que aí o professor que está falando isso não entende hindu. E o Charlie fala, cara, mas se você não entende hindu, você está ignorando todo um aspecto do mundo. Você está ignorando tudo que aquela linguagem produziu, sabe? Você tem que esperar isso ser traduzido, ser trago para você. Como aquele cientista especialista em alguma coisa ainda ignora todas as outras. Então, o que é inteligência? O outro tema que esse livro traz que eu achei muito relevante é o tempo. O que você faz com o seu tempo? O que você faz com o seu tempo limitado que você tem na Terra? Esse livro, assim, ele é incômodo nesse aspecto. Eu li ele em plena quarentena, né? E realmente eu senti assim, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? O que mais que tem por aí, sabe? O que eu tô fazendo? Com o que eu tô gastando meu tempo? É até apavorante, mas também te obriga a colocar o pé no acelerador. Então também pode meio que ser tratado como um livro motivacional? Talvez. Apesar de ter sido lançado originalmente em 1959, esse livro só chegou no Brasil agora em 2018, com edição linda, inclusive. Mesmo assim, ele continua muito atual. Apesar de usar alguns termos que hoje em dia não se usa, ter algumas visões da sociedade que hoje em dia a gente repudia, o cerne do livro, a história principal, ela continua muito importante, porque a gente vê que, infelizmente, não mudou ainda. O mundo ainda não se tornou mais receptivo para pessoas com deficiência mental do que era naquela época. Tem até uma frase do livro que eu achei muito marcante, que é o Charlie falando assim, por que uma pessoa que é considerada boa e nunca, jamais pensaria em tirar proveito de uma pessoa cega ou de uma pessoa sem a perna, não sente nenhum tipo de remorso em rir de uma pessoa com deficiência mental. E infelizmente isso é uma verdade que continua até hoje. A gente vê pessoas com deficiência mental serem tratadas de maneira incorreta na nossa cidade, na televisão, no material que a gente consome, e a gente meio que fecha os olhos para isso. É uma verdade muito inconveniente de se falar, é uma verdade muito dolorosa, mas ler um livro como esse serve para abrir os seus olhos, te deixar mais atento a isso, sabe? Mais sensível a isso. Esse livro é muito relevante. Não cabe tudo que tem para se falar dele em um vídeo só. A gente está tentando fazer vídeos mais curtos aqui no Jolie. Mas se você quiser uma parte 2, comenta aí embaixo. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa muito importante, comenta aí embaixo. Porque esse livro realmente, assim, daria para falar 1 ou 2 horas sobre ele, abordando diferentes ângulos e ainda não se arranharia nem a superfície de tudo que o livro trata. Mas leia que você vai entender. Você vai sentir o incômodo do personagem no início, e aí você vai vendo o progresso dele pela escrita. Isso é muito, muito legal. É um livro assim que ele é muito envolvente, você não para de ler porque você quer ver onde aquela história vai dar. No meio do livro, eu acho que a história dá uma estagnada, que não estraga o restante, que é um início e um final maravilhoso. Então o meio, assim, é necessário. Leia esse livro, procure esse livro para ler. É um livro que você não vai se arrepender, eu te garanto que ele vai acrescentar alguma coisa na sua vida. Gostou desse vídeo? Curte aí embaixo, comenta alguma coisa que eu esqueci de falar, ou comenta o que você achou sobre esse livro, ou se você quer ler ele. E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse canal para pelo menos 3 amigos seus que gostam de ler. Vamos lá, vamos fazer esse canal crescer. Curte o Instagram, participa da promoção e quarta-feira tem mais vídeo para vocês, beleza? Beijo, beijo. Tchau.